igreja? Amém. Amém? Glória a Deus, né? Vou ler um texto aqui para a gente compartilhar algo. É um texto que eu gosto muito, eu queria compartilhar algo com vocês. Gente, pensar um pouco, né? Amém? Esse texto ele tá em Josué, tá? No livro de Josué, logo no primeiro capítulo. Eu vou ler o 7, mas o versículo que eu quero compartilhar com vocês e que eu quero que a gente medite um pouquinho é o 8, tá? Mas eu vou ler o 7 e o 8, tá bom? Fala assim, olha, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, esse aqui, o 8, é o que eu quero que vocês... É o que a gente vai... Nós vamos discutir, né, acerca dele, tá? Então, o 8 começa assim, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Como que está o som mesmo no final aqui? Prudentemente te conduzirás. Prudentemente te conduzirás. Então eu gosto dessa tradução aqui, essa Bíblia é da Damares. E aqui tem essa tradução aqui, eu acho mais interessante, que ele termina o verso, né? Ele fala assim, e serás bem sucedido. Amém. Tá, irmãos? Então aqui é Deus falando com Josué, né? Logo após a morte de Moisés, Josué toma a frente, né? Como o grande líder ali do povo de Israel, e Deus tem essa palavra com Josué. Então, eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre isso, né? Sucesso, prosperidade, ser próspero, ser bem sucedido, né? Então, irmãos, é claro, você sonhar, você ter planos, né, pastora? Você projetar a sua vida não é pecado, Amém. irmãos, né? Na verdade, uma pessoa que não tem objetivo na vida, né, que vive sem sonho, né, vive Sim. sem... É impossível você pensar, né, numa vida assim. Sem planejamento. Sem planejamento, né? sem, né? Sem sonhos. Sem, como que se diz, né? Projetar projeto, algo, né? né? Projetar sem um projeto, né, de vida. Tá? E não é pecado nenhum você fazer isso. Pelo contrário. Muito pelo contrário, é necessário, né? Estratégias, ter né? estratégia para tudo, né, irmãos? Assim, para tudo na vida espiritual. Sim. Na verdade, assim, sempre a gente precisa ter em mente que o que acontece no plano espiritual reflete aqui. Amém. Então, sempre objetivar, né? Acho que existe essa palavra, Sim. né? O plano espiritual, está a na vida direção espiritual de Deus, está na né? direção. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque ter sucesso na vida, ser bem sucedido, como eu disse, não é pecado. A grande questão é quais são os meios, né, que a gente usa para alcançar isso. Amém? E aqui esse texto ele deixa bem claro, né? O que é que Deus fala para para Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, né? Então, qual que é a orientação? E daí ele fala assim, ele encerra, né? Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a partir de que momento Josué vai ser bem-sucedido? A partir de que momento Josué vai fazer o caminho dele prosperar? Quando ele obedecer. A partir não só quando ele obedecer, não é só a questão, obedecer sim, mas ele fala assim, ó, medita, não se aparta da sua boca, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, a palavra de Deus, né, sempre presente, né? Até para obedecer, você tem que Até para conhecer, obedecer, né?
medita no livro, né? Então medita na palavra, né? Medita na palavra, medita dia e noite, o tempo todo, né? Medita para que tenhas o cuidado que é de fazer tudo. Então, irmãos, a gente, como a pastora falou, o princípio é a obediência, né? Então, a partir do momento que obedecer, mas para você obedecer, você precisa o quê? Ter essa palavra viva dentro de você, né? E como é que a gente faz isso? É falando, né? Quem é que nunca fez isso? Eu, pelo menos, às vezes, quando você vai estudar, quando eu era mais jovem, né? Ainda sou um pouco jovem. Você é jovem há mais Mas tempo. eu sou jovem há mais tempo, Isso. né? Como é que eu estudava? Você ficava Verbalizando, né? verbalizando, Falando, né? falando, né? Por exemplo, citando o texto, a questão, né? Não é assim que você fazia para você memorizar, né? Olha, eu vou falar uma coisa que eu ouvi uma pastora falando e realmente eu me identifiquei com o que ela disse. Depois que a gente começa a andar com o Senhor Jesus, depois que a gente começa a viver uma vida um estilo de vida de adorador mesmo do Senhor, de cristão, você não consegue falar uma frase sem trazer à memória a palavra de Deus. Tudo Deus está englobalizado naquilo, Deus está inserido nos seus pensamentos, naquilo que você vai falar, de uma forma ou de outra tem que estar aquilo, porque a gente está meditando, né? Sim. E está trazendo aquilo Está sempre. trazendo a memória sempre, né? Então é isso. Então qual que é o conselho que Deus dá aqui para Josué, né? Quer ser próspero? Quer ser bem-sucedido? Medita, ó, não aparta da sua boca a minha palavra, né? Fala, né? O tempo todo. Medita na minha palavra, traga a memória, né? O tempo todo. O que é que a minha... Geralmente, irmãos, eu não sei se com vocês é assim, mas acontecem situações e a gente traz a memória, né? Puxa, o que a palavra diz a respeito disso? Né? O que é que a palavra diz a respeito disso? Então, é você sempre ter... para as diversas circunstâncias que acontecem, para as diversas situações nas quais a gente se vê envolvido, o que é que Deus, como que Deus trata exemplo, aquilo, né? como exemplo, né, para você se Se espelhar, né? espelhar naquilo, né? Um exemplo, Jesus, né? E usar aquilo como fuga, né? Como fuga, assim, no que eu digo assim, não é Um fuga de refúgio. fugir. Refúgio. É a maneira de você encontrar a solução, a saída através daquilo, né? Não é? Jesus disse, né, para o Satanás quando ele foi tentado. Sim. Está escrito. Exatamente. Não disse? Né? Ele citou um trecho, né? Então, e ele fala aqui, ó, então será, porque então farás prosperar o teu caminho. Vamos falar um pouquinho sobre prosperidade. O que é prosperidade, né? Eu peguei algumas definições aqui de prosperidade ou de ser próspero, né? O que é um camarada próspero? Um camarada próspero, ele é um camarada que se desenvolve, que progride. Então a prosperidade é isso, né? É um desenvolvimento, é um progresso, tá? É assim, é a pessoa que melhora. Quando a gente fala é uma pessoa que melhora, irmãos, vamos pensar assim, ó, esquece o dinheiro. Vamos esquecer o dinheiro, tá? Porque tem muita gente, irmãos, que só tem dinheiro, né? Tem muita gente que só tem dinheiro. Sim. E não tem valores, não tem nada. As pessoas associam prosperidade com dinheiro, apenas com dinheiro. Exatamente, né? As pessoas estão... tem principalmente, o pior de tudo, que eu fico mais triste, é que a igreja tem um conceito da prosperidade só ligada ao dinheiro, à vida financeira, né? Quando a gente diz igreja, é os cristãos em geral. Né? Tem que explicar toda vez que eu falo de igreja, é isso? Sim. Misericórdia, né? Já deu, né? Já passou, né, esse tempo. A igreja, né, ela liga muito essa coisa da prosperidade ao dinheiro, né? E o dinheiro, irmãos, às vezes é o que menos importa, né? Não vai fazer diferença. Porque quando a gente fala a gente viu aqui, ó, o que é ser próspero, né? É se desenvolver, é progredir, é melhorar. Isso. E você só melhora quando você tem dinheiro? Né? O dinheiro vem como consequência. O dinheiro vem como consequência, mas você melhorar como pessoa, né? Você ser mais solícito, você ser
mais benevolente, você ser mais paciente, você ser... Irmãos, quantos atributos a gente poderia inserir aqui que estão ligados no fato de você melhorar? Nossa, isso é maravilhoso, né? A pessoa, tem gente que se fecha, né? Eu sou assim. E então, acabou. ele fecha a possibilidade dele melhorar como pessoa, né? Sim. Né? Então a prosperidade ela é isso. Então eu achei essa definição da prosperidade, eu achei interessante trazer para vocês. Então é que se desenvolve, então se desenvolve como pessoa. Olha, eu era assim, hoje eu já não sou mais assim, né? Eu melhorei, olha, eu melhorei. Antes eu era um cara difícil de lidar, né? Estourado. Hoje não, olha, eu já sou mais paciente, melhorei, não é? E é maravilhoso admitir isso, né? Então isso é prosperidade, né? O financeiro também, lógico que é, irmãos, eu não estou negligenciando, estirando isso, né, do fator prosperidade, mas a prosperidade não é só isso, e não pode estar ligado diretamente só a isso, Sim. Porque senão fica uma coisa muito fútil, né, fica fútil, vou viver para ter dinheiro, não é? Sim. Não preciso melhorar, como eu falei, tem gente que tem dinheiro. A gente viu, né? Até a gente comentou um post há um tempo atrás. Lindo, um vídeo, né? Que a gente como é que ele falou? Você pode comprar uma casa, mas o você não... dinheiro compra a casa, mas não compra o lar. Acho que um monte de gente viu esse vídeo. O dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. Ele compra remédio, mas não compra saúde. Compra remédio, mas não compra saúde. Ele compra comida, mas não compra fome. Sim. E é muito real isso, então, é muito verdadeiro. O dinheiro é importante, mas quando o dinheiro está sob, né, debaixo, né, a gente tem autoridade sobre ele, não quando ele manda na gente. A gente tem o domínio nele, não ele nos domina. Exatamente. Né? Então, ó, e daí... Então, é assim, que se desenvolve pelo grid, que melhora, em que há abundância, fartura, sim, tá? Então, é uma pessoa que teve sucesso, teve êxito, foi bem sucedido. Então, assim, naquilo que planejou, naquilo que sonhou, né? Foi bem sucedido, teve sucesso, alcançou aquilo que planejou, aquele sonho que teve, ele conseguiu realizar, não é? Sim. Então, isso é ser próspero, irmãos. Ter paz. Tá? Ter paz, né? Então, eu anotei até aqui, ó, prosperidade não se limita a dinheiro. Olha só, se nos sentimos realizados, somos prósperos, não somos? Sim. Pô, se eu conseguir realizar algo, eu sou próspero, né? Se nós estamos entusiasmados, estimulados pela vida, somos prósperos, não somos? Poxa, se a vida me estimula, se eu me sinto estimulado, se eu me sinto entusiasmado pelo viver, poxa, sou próspero, cara, né? O que mais? Quando eu estou rodeado de pessoas amorosas, de amigos, de familiares que dão suporte para os nossos sonhos, né? Porque a pior coisa, irmãos, é você estar rodeado de gente que fica só te minando, só te puxando para baixo. Te diminui, sim, mina sua autoestima. Mina sua autoestima, né? Te coloca sempre para baixo. Então, quando você está rodeado de gente assim, que é solícito, que é amoroso, que é amigo, que te joga para cima, que fala assim, por mais que não concorde, que veja um probleminha, uma faísquinha, algo assim que ele acha que não vai dar, mas ele fala, pô, tamo junto, vou ajudar você, ó, vamos, vai mesmo, né? Isso se sentir acolhido, né? Sim, né? E que na hora certa, por mais que veja assim, ele chega e te dá uma palavra, né, Sim. amiga, né, para te ajudar. Uma crítica construtiva, uma né? crítica construtiva, né? Porque a maioria das pessoas quer a crítica é para destruir, né, para acabar de atolar. Mas o verdadeiro amigo te fala uma crítica construtiva. Então, irmãos, quando você está nessa situação, você é próspero, né? É próspero. Então, irmãos, a prosperidade ela é muito abrangente. Né? Muito abrangente. Então, para finalizar, prosperidade é possuir uma fé em algo maior, irmãos. Né? Ou crescer frente a valores. Então, como eu falei, tem gente que só tem dinheiro, mas não tem valores, né? Não tem valor nenhum. Por isso que eu falei que você planejar, você sonhar, você ter objetivos, metas, não é pecado. O problema é a maneira como o que você utiliza, né? Como você utiliza ou o que você utiliza para fazer isso, para alcançar isso, não é? Sem valor, né?
passando por cima dos outros, né? Fazendo o que for preciso fazer, né? Assim, porque eu digo preciso assim, é aquilo desde prejudicar, qualquer né? coisa, todo qualquer custo coisa, para todo alcançar custo os para alcançar o objetivos, objetivo, né? Sem valor, né? Sim. Então, é ter fé em algo maior, é ter fé, né? Numa força maior, num poder maior, né? É crescer diante dos valores que esse ser, né, que é Deus, que é Jesus, que ele apresenta pra gente, Sim. né? Então, isso é ser próspero. Então, você tá numa constante evolução de espírito, né? Você leu hoje sobre a carne, né? Sim. Olha só, essa Bíblia aqui foi a Cláudia que deu para Fernanda. E tem uma anotação dela, pastora Cláudia, aqui, ó. No Romanos 8, se a carne está viva, estamos mortos em Cristo. Se a consequência é a ausência, e a consequência é a ausência da paz. Então, quando a carne está muito viva, nós estamos longe de Cristo, não tem prosperidade, não tem nada que seja bom, que consiga aplacar nossa desejo nesse vazio aí, não tem nada diferente. Então, irmãos, para resumir o texto, Deus está falando assim, Josué, se eu não estiver com você, acabou. Esquece, não tem prosperidade, você não vai ser bem sucedido. É terrível isso. Né? Resumindo, é isso, irmãos. Então é isso que eu estou tentando passar para você e para você meditar nessa noite. E para gente se autoavaliar, o apóstolo Paulo fala, né, que a gente tem que se autoavaliar. E é terrivelmente possível, porque isso aqui, isso que Deus instituiu, está ao alcance de qualquer pessoa, de não qualquer é difícil. Ele fala, né, em Deuteronômio, acho que é no capítulo 30 ali, que ele fala, ó, não está longe, né? Olha só. Né? Não está longe. Porque uma vez perto. eu ouvi uma frase, alguns anos atrás, eu ouvi uma frase assim, ah, pastora, mas eu não sou pastora, eu não sou obreira, isso aí tá longe de mim, tipo assim, que a pessoa não ia conseguir fazer essas renúncias, não ia conseguir melhorar no Senhor, porque ela não é pastora. Não é? Então eu ouvi isso, e eu pude ministrar, eu disse, não, isso está possível a todos, a qualquer um. A qualquer pessoa, está ao alcance de qualquer pessoa que se dispõe a seguir esses ensinamentos. Sim. Né? Não é fantástico? Fantástico, né? Tremendo. Então é isso, irmãos. Então, medita, que essa palavra não se aparte da sua boca, né? Que você medite nessa palavra. Você tem meditado na palavra? Né? Em que você tem meditado? Né? Exatamente, em que você tem meditado. Porque né? o que você traz na memória? O que é que tem norteado a sua vida, né? Puxa vida, isso é verdade. O que é que tem norteado a sua vida? Como é que você tem, quando você tem o seu sonho, quando você... Todo mundo tem, você tem, eu tenho, você tem. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um projeto. Né, de vida, né? Quando você pensa nele, em alcançar ele, quais são os meios que você está pensando em utilizar? O que é que você está pensando? Quais são os valores que você está pensando em se agarrar, utilizar para alcançar eles, para tornar eles possíveis, né? Para você ser próspero. Existe um salmo, eu falo sempre, as meninas vão lembrar, Salmo 1, todo cristão deveria decorar. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, às vezes, a pessoa deixa de ler aqui a palavra de Deus para ouvir vozes estranhas, fazer o que o mundo está dizendo e não está lendo e meditando na palavra do Senhor. O conselho melhor está aqui, na palavra do Senhor. Sim. Só para falar de dinheiro, né? Assim, você vê, a gente assiste alguns programinhas, né? E a gente vê, irmãos, gente assim que financeiramente bem sucedida, mas que não é realizada, né? Exatamente. Não é realizada, irmãos. Então dinheiro não é tudo. Quantas pessoas a gente já viu, ou quantas notícias a gente já viu de pessoas bem-sucedidas, né, financeiramente. A gente conhece pessoas assim, né? Costumamos dizer que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Sim. Então, irmãos, dinheiro não é sinônimo de prosperidade. De repente você pode estar aí falando de dinheiro, né? Num perrengue. Num perrengue. Mas de repente você é mais próspero do que muita gente, porque você tem um Deus que é por você.
né? Você tem valores, né, que norteiam a sua vida. E se aproprie deles, né? Se aproprie pega deles. essa palavra. Se aproprie Sim. disso. Se você até agora não tem vivido a prosperidade com Deus, aproprie-se do que é seu. Porque olha só, eu não sabia o que o pastor Luciano ia trazer, até porque eu trabalhei até quase agora, não tive esse contato com o pastor Luciano, e Deus nos direcionou a ler Romanos 8, não é? Então, ande pelo Espírito, Sim. ande no Espírito. Se aproprie disso que Deus tem disponibilizado para você, que é a palavra dele. Somos É herdeiros a palavra de Cristo. dele. Se aproprie disso e viva uma vida plena e abundante. Amém? Então, faça isso, porque eu vou até encerrar aqui lendo o que ele fala, não tem problema, lendo o que ele falou para Josué. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Faça isso e você vai ver o seu caminho prosperar e você vai ser bem-sucedido. Amém? As bênçãos do Senhor São as que enriquecem, que não acrescentam dores. Amém? Que Deus abençoe você. Por glória. E medita nessa palavra, pensa nisso, né? Amém. Eu sempre costumo dizer, né? Pensa nisso, tá bom? Aleluia. Com muitos ou com poucos, Deus nos livrará.